Capítulo 26. Boa tarde, Sr. Ellis. Eu sou Fiona Finnegan. Muito artificial, pensou Fiona. Nervosa, ela caminhava com os saltos das botas, ecoando pelo piso de mármore da sala de espera do presidente do banco. Para todos os lados que olhava, via-se mármore brilhante e frio no chão, exceto nas paredes cobertas de murais, que exibiam velhos mercadores alemães. Um dos grupos de mercadores descarregava um navio. Um outro montava a loja. Um terceiro comprava Manhattan de alguns índios, dando em pagamento o que pareciam 2 pulseiras e um colar. Ela fez uma nova tentativa. Eu sou Fiona Finnegan. Boa noite, Sr. Ellis. Ainda não está bem. Sr. Ellis, eu suponho... Sou Fiona Finnegan. Boa tarde. Senhorita Finnegan, tem certeza de que não quer sentar-se? Perguntou a senhorita S. Miles, secretária do Sr. Ellis, conforme dizia a plaqueta em sua mesa. Ele estará disponível em 1 minuto. Fiona se sobressaltou com o tom da voz dela. Não, não, obrigada, disse com um sorriso. Prefiro ficar de pé. Suas mãos estavam frias e a garganta apertada. Usava sua melhor roupa, saia chocolate e blusa listrada, esperando que esse conjunto a fizesse se sentir segura. Nick costumava dizer que boas roupas imprimiam confiança. Além do conjunto, vestia um sobretudo azul marinho com uma echarpe rosa de seda no pescoço. O cabelo estava preso no alto, uma aproximação do estilo que Nick havia bolado em uma tarde de tédio no navio. O coque não parecia perfeito. Ela estava muito ansiosa, muito apressada quando se penteou, mas não fazia feio. Na semana anterior, ela havia aplicado na loja do tio aproximadamente $300. Uma parte do dinheiro em coisas como um novo balcão refrigerado, tinta e prateleiras novas. Uma outra parte no pagamento dos outros credores do tio. Ela achou que impressionaria o banco, se demonstrasse que era séria e capaz de saldar os débitos. Ela olhava pela janela, na direção de um lugar agitado conhecido como Wall Street, quando ouviu a voz da senhorita Miles. Senhorita Finnegan, o Sr. Ellis a verá agora. Seu estômago revirou como uma enguia. Entrou no escritório de Franklin, uma sala decorada, com painéis escuros de madeira, paisagens do Vale de Hudson e mobília de mogno. Ele estava sentado a uma credência virado de costas, mas o terno preto, o cabelo engomado e a maneira com que ergueu o dedo indicador quando acabou de ler um documento deram a Fiona a impressão de que se tratava de um homem severo e austero. Se ao menos Michael estivesse aqui, ela pensou de certa forma intimidada. Se ao menos ela não tivesse que fazer aquilo sozinha. Na noite anterior, tinha pedido, implorado, para que ele a acompanhasse, mas o beberrão se recusou. Mesmo que ele não quisesse pôr os pés na loja, não custava nada ir ao banco. Afinal, o que sabia a respeito do negócio? Nada. Só sabia que o prédio do tio tinha custado $15.000, porque tinha olhado no livro de pagamentos. 4 anos antes dera $3.000 de entrada e assumir uma hipoteca de 30 anos a 6% de juros pelo que restava. Os pagamentos eram de $72 mensais. Ele deixara de pagar a partir de novembro e já devia ao banco $360 e mais 25 em multas. Se Ellis fizesse perguntas sobre lucros e porcentagens,
Se quisesse saber qual era o montante da amortização da hipoteca ou que tipo de despesas tinha, ela estaria frita. Vou armar a maior confusão, disse para si mesma. Ele não vai me ouvir. Não vai me levar a sério, ele não vai. Franklin Ellis virou-se. Fiona sorriu, estendeu a mão e disse: Boa tarde, senhor. Fiona, eu sou Finnegan. Ellis, oh, ela pensou, não, quero dizer, eu sou. Sente-se, senhorita Finnegan, disse Ellis, com um tom cortante apontando uma cadeira na frente de sua escrivaninha. Ignorou a mão dela estendida. Creio que a senhorita esteja aqui para falar do número 164 da 8th Avenue. Exatamente, senhor. Ela tentou se recompor. Tenho o dinheiro para pagar os $385 do débito do meu tio ao banco. E gostaria que o senhor considerasse a possibilidade de me deixar responsável pelo financiamento da loja. Com esforço, ela se acalmou, concentrou-se e passou a expor o caso de maneira metódica. Abrindo uma pequena pasta que pediu emprestada a Mad, pegou os recibos dos fornecedores do tio, mostrou as contas e deixou que Ellis as inspecionasse. Depois expôs seus planos de uma publicidade modesta. Meia página no jornal local por 3 domingos consecutivos, uma vez que a edição de domingo era mais barata que a de sábado, e exibiu um anúncio, um desenho encantador, com bico de pena feito por Mad. Nate exaltava a qualidade, a seleção superior e o serviço. Um desenho com um duplo propósito. Além de servir como cartaz, seria usado como folheto, a ser convertido em cupom, que daria 120 gramas de chá grátis, em qualquer compra que ultrapassasse $1. À medida que discorria sobre seus planos para a loja, Fiona deixava de lado o nervosismo. Não via os olhos de Ellis cravados no relógio. Não se dava conta que ele olhava os seus seios. Não notava que, enquanto a ouvia, ele fazia planos para o jantar. Não estava sabendo ler a fisionomia dele. Ela via interesse onde havia mero divertimento. Daquele tipo que se experimenta quando se ouve cachorro latindo em resposta às somas. Fiona achava que estava prendendo a atenção daquele homem. Falou das melhorias que tinha feito na loja, pintura nova, cantoneiras, linda cortina de renda na vitrine. Falou de suas ideias para vencer a competição, oferecendo produtos caseiros, mercadorias de melhor qualidade e flores frescas. Ela chegou até a planejar um serviço de entregas, imaginando que se pudesse poupar um pouco do tempo das mulheres da vizinhança, elas só comprariam na Finnegan. Veja, então, Sr. Ellis. Ela concluiu, com as maçãs do rosto imediatamente ruborizadas. Acredito que serei capaz de assumir a loja do meu tio com sucesso e de fazer os pagamentos mensais em dia. Ellis balançou a cabeça afirmativamente. Quantos anos mesmo a senhorita disse que tinha? Eu não disse, mas tenho 18 anos. E já gerenciou alguma loja antes? Bem, eu... Não exatamente, não, senhor, não gerenciei. Aprecio seus esforços para ajudar seu tio, mas temo que a senhorita seja muito jovem e inexperiente para assumir a responsabilidade de um negócio. Estou certo de que a senhorita compreenderá que tenho que considerar os interesses do banco. Acho que a solução mais segura nas circunstâncias presentes é manter o leilão. Desculpe-me, senhor, mas isso não faz sentido, ela argumentou. O senhor vai perder dinheiro no leilão. O que ofereço é pagar os atrasados e continuar honrando os termos do empréstimo. E isso significa um lucro de 6%. Certamente o senhor prefere ganhar dinheiro e não perdê-lo. Nossa entrevista acabou, senhorita Finnegan. Até outra vez.
disse com frieza, irritado por ter ouvido uma menina de 18 anos explanando o próprio negócio. Mas, Sr. Ellis, passar bem, senhorita Finnegan. Fiona recolheu os papéis e colocou-os de volta à pasta. Com a dignidade de uma rainha, não de uma mocinha arrasada. Ela levantou-se e estendeu a mão, achando que talvez Ellis a cumprimentasse. Depois deixou o escritório para que suas lágrimas só escorressem quando ela estivesse totalmente fora do alcance dele. Ela estava arrasada. Todo o seu trabalho da última semana não servirá para nada. E o dinheiro que gastara. Cristo, seria melhor que eu tivesse jogado fora. Como pôde ter sido tão estúpida, a ponto de pensar que o banco lhe seria receptivo? Estava com medo de voltar para casa, sabia que Mary a esperava, torcendo para que tudo tivesse corrido bem, o que diria? Mary estava contando com ela, todos estavam, e depois que transmitisse a notícia, viria o que ela mais temia: procurar trabalho em um lugar para morar. Testemunhar a venda do prédio. Testemunhar o tio virando um mendigo perdido pelas ruas, bêbado, que nem gambá. Apressou-se em fechar a pasta. De cabeça baixa, ela não notou um homem elegantemente vestido, sentado na poltrona de couro ao lado da porta, com o cotovelo pousado sobre o joelho, alto, aparentando uns 40 anos. Notavelmente bem apessoado, ele a olhava com interesse e admiração. Deixou de lado a ponta de charuto que segurava, levantando-se e caminhou até ela. Ellis virou-lhe as costas. Lutando para segurar as lágrimas, Fiona assentiu rapidamente com a cabeça. Ele parece uma velha. Sente-se aí. Não estou entendendo. Sente-se, eu a ouvi. Suas ideias são ótimas. A senhorita é objetiva, com um diferencial. Com o quê? Diferencial, ele sorriu. Gostou da palavra? Eu mesmo a cunhei. Significa que se põe à parte da competição. Oferece coisas que os outros não oferecem. Eu vou ver o que posso fazer. Ele desapareceu dentro do escritório de Ellis, fechando a porta atrás de si. Atordoada, Fiona continuou, plantada exatamente onde ele a deixara, até que a senhorita Miles pediu para que ela se sentasse. Quem é ele? Perguntou Fiona. William McLean, a secretária respondeu com reverência. Quem? McLean, da mineração McLean, da madeireira McLean e outros investimentos. É um dos homens mais ricos de Nova York, disse a secretária com um tom que sugeria que Fiona devia ser uma grosseirona por não saber tal coisa. Começou a ficar rico com a prata, continuou animada. Depois investiu em madeira e agora tem planos para fazer o primeiro caminho subterrâneo de Nova York. Ouvi dizer que ele também está investindo na eletricidade e no telefone. Fiona tinha apenas uma vaga noção do que era um telefone, mas não fazia a menor ideia do que era eletricidade e fingiu que sabia, balançando a cabeça. Ele também é dono do First Merchants e chegou bem perto de Fiona. Ele é viúvo. A esposa morreu há 2 anos. É o homem mais cobiçado pelas damas da alta sociedade da cidade. A porta do Sr. Ellis abria-se outra vez, silenciando a conversa entre elas, e o Sr. McLean saiu. A senhorita conseguiu a sua loja, ele informou animado, olhando para Ellis. Converse com Ellis sobre os detalhes e gaste um pouco mais com publicidade. Se puder, pegue uma página inteira e anuncie nos sábados, não nos domingos, mesmo sendo mais caro. É nos sábados que a maioria dos homens da sua vizinhança recebe o salário. A senhorita quer que o seu nome seja lembrado
quando eles estiverem com dinheiro no bolso e não depois que o gastarem, não é? Antes que Fiona tivesse tempo de dizer alguma coisa, ele acenou com o chapéu para ela e para Miles e se retirou, deixando-a de pé na esteira dele, olhando e sussurrando muito obrigada. Capítulo 27. Todas as amplas casas de pedra da Albemarle Street, situadas no novo e requintado bairro Pimlico, eram conservadas de maneira impecável, com os pórticos e as portas pintados da mesma cor, preto brilhante, o metal das caixas de correio sempre polido e reluzente, e as flores plantadas em vasos de terracota em urnas de cerâmica. Cada casa com sua lâmpada a gás à frente, brilhando vivaz às 9 horas desta noite de abril. As casas refletiam uma sólida e louvável mesmice, que, embora insípida, pelo menos se sobrepunha à reprovação, uma qualidade desejada pelos seus moradores, membros recém-ingressos numa classe média, que precisava provar que era tão respeitável e refinada como seus vizinhos ricos e bem-nascidos de Belgrávia e Knightsbridge. Não havia nada quebrado, nada fora do lugar, nada que não pudesse ser visto. Não havia lixo na rua, nem vagabundos, nem vira-latas. Era uma quietude de cemitério, tão asfixiante quanto um caixão, e Joe Bristol desprezava cada pedacinho da rua. Sentia saudades da cor e da vivacidade da Montague Street. Sentia a falta do tempo em que chegava a noite e ouvia as risadas dos seus irmãos, as piadas dos colegas e jogava bola na rua de pedras. E acima de tudo isso, ele sentia a saudade das caminhadas até a casa 8 para se encontrar com a garota de cabelos negros sentada na escada da frente, brincando com o irmão e tendo ao lado uma pilha de costura. Ele sentia a falta de poder chamá-la pelo nome, de admirá-la quando ela se virava com o rosto iluminado por um sorriso só para ele. Sua carruagem, uma caleche negra, puxada por um belíssimo cavalo, ambos presentes de casamento do sogro, deteve-se no pórtico, de fronte da casa. Seus passos não se apressaram ao se aproximar da porta, assim como seu coração não se encheu de ansiedade para ver sua mulher. Seu único desejo era que ela estivesse dormindo e também os criados, cuja presença na casa e em sua vida não o deixava à vontade. A visão de sua agitada empregada zanzando de um lado para o outro no topo da escada de entrada lhe disse que alguma coisa não ia bem. Oh, Sr. Bristol, graças a Deus que finalmente o senhor chegou, ela disse aflita. O que houve, senhora Parrish? O que a senhora está fazendo aqui fora? Cadê o Madison? Ele está na despensa procurando uma segunda chave do seu estúdio. Por que ele estaria... As palavras de Joe foram cortadas pelo ruído de vidro se quebrando. É a senhora Bristol, senhor. Trancou-se em seu estúdio e não quer sair. A senhora Parrish, quase sem fôlego. Pensei que ela estava na cama. Já estava indo para o meu quarto quando ouvi o barulho de algo se quebrando. Corri de volta. Eu não sei o que aconteceu. Ela estava fora de si. Estava espalhando os seus papéis e jogando coisas nas paredes. Não consegui detê-la. Bem que tentei, mas ela me expulsou do estúdio. Por favor, vai até lá, senhor. Depressa, antes que ela prejudique o bebê. Joe disparou para o segundo andar. Desde que tinham voltado da lua de mel 2 meses antes, Millie não estava bem. Sua gravidez estava muito difícil. Tinha começado a sangrar no último mês e quase perdeu o bebê. O médico recomendou que permanecesse na cama. Enquanto procurava a chave no bolso, ele ouvia soluços, vindos do outro lado da porta, e uma sequência de baques, como se uma pilha de livros tivesse caído. Enfiou a chave na fechadura, abriu a porta e viu o seu estúdio destroçado. Papéis espalhados pelo chão,
uma estante completamente quebrada, o tampo de vidro da escrivaninha partido. E no meio da devastação, Milly, em pé, com o rosto banhado de lágrimas, os cabelos louros despenteados e sua barriga de grávida sob a camisola. Tinha nas mãos um maço de folhas. Ele as reconheceu. Eram os relatórios de um detetive particular que contratara para encontrar Fiona. Volte para a cama, Milly, você sabe que não pode ficar de pé. Eu não conseguia dormir. Ela disse chorosa, então me levantei e vim até aqui para ver se você estava em casa e encontrei isso. Vi os papéis sobre a sua mesa. Você está à procura dela, não é? Ela se mudou ou saiu de Londres ou algo assim. E você está tentando encontrá-la. Joe não respondeu. Ela não tinha visto os papéis sobre a escrivaninha porque ele os trancara. Mas ele não achou que seria inteligente iniciar uma discussão naquele momento. Sabia muito bem como ela ficava quando estava com raiva. Vem, Milly, você sabe o que o médico disse? Me responde, desgraçado. Ela berrou, atirando os papéis na direção dele. Eu não vou falar sobre isso agora. Ele disse controlando-se. Você está irritada, você tem que se acalmar, senão acaba prejudicando o bebê. Você está dormindo com ela, não está? Só pode estar porque você não dorme comigo. Pelo menos há 5 meses. Todo este tempo você tem dito que chega tarde em casa toda noite por causa do trabalho. Mas não é verdade? E aquela prostitutazinha imunda? Ela voou para cima de Joe e começou a esmurrar o peito dele. Você tem que parar com isso, gritou. Você tem que parar de vê-la. Joe segurou-a pelos pulsos. Basta, ele gritou. Ela se debateu e o xingou, tentando se soltar. E então, de repente, ela parou, fez uma careta de dor e em seguida manteve-se inteiramente imóvel. O que é? Ele perguntou. Ela o olhou com os olhos arregalados de medo. Pôs as mãos sobre a barriga. Um gemido saiu de sua boca e ela dobrou-se. Joe envolveu-a com o braço. Ele tentava recompô-la, mas ela não deixava. Soltou 2 gritos, enterrando as unhas no braço dele. Está tudo bem, ele disse, tentando acalmá-la. É só respirar fundo, assim, garota. Está melhorando. É só uma cólica. O médico disse que você podia tê-las, lembra? Ele disse que você não precisava se preocupar com elas. Mas não era só uma cólica. Ela deu alguns poucos passos à frente, ainda na tentativa de se recompor. E ele viu as gotas de sangue brilhantes que caíam no tapete sob os pés dela. Milly, ouça. Ele disse, tentando manter a voz calma. Vou sair para chamar o médico, ele vai vê-la e tudo ficará bem. Deixe-me colocá-la outra vez na cama, está bem? Ela consentiu e começou a caminhar na direção da porta. Foi acometida por uma outra onda de dor, que a fez se dobrar outra vez. E foi aí que ela notou as manchas vermelhas, que empapavam os seus chinelos brancos. Oh, não! Ela gritou. Oh, Deus, por favor, não! Em segundos, gritos se tornaram berros. Joe segurou-a no colo e tirou-a do estúdio. A senhora Parrish aguardava apavorada no corredor, com uma vela na mão. Traga o Dr. Lyons. Ele gritou para ela, depressa. Sentado no banco de madeira, no lado de fora do quarto de Milly, no hospital, Joe segurava a cabeça. Ele a tinha ouvido chorar e gritar, praticamente durante a noite inteira, até que os choros e os gritos acabaram parando quando o dia amanheceu. O Dr. Lyons estava com Milly, junto com 2 enfermeiras e o pai dela. Ela não o quis por perto e ele não a culpava. Afinal, a culpa era toda dele. No dia anterior, ele devia ter chegado cedo em casa com flores e jantado com ela.
Era isso que os maridos deviam fazer. Ele nunca devia ter brigado com ela, nunca devia ter procurado Fiona. Na manhã seguinte à noite de núpcias, ocasião em que saiu da suíte do hotel e se embebedou, ele despertou com ressaca e com uma mulher chorona e a certeza de que não conseguiria viver daquele jeito. Ele não amava Millie e não podia dormir com ela, mas pelo menos podia ser gentil e educado. Partiram para a França naquela tarde e ele teve que suportar aquela interminável lua de mel. O rosto de Millie, sua voz, sua conversa inconsequente, suas tentativas constantes de fazer amor da melhor maneira possível. Ele era polido e solícito com ela durante o dia, acompanhando-a nas compras, museus, nos cafés, no teatro, onde ela quisesse ir. Mas à noite se recolhia ao seu quarto separado, que ele fazia questão de ter em cada hotel e cada cidade que visitavam, em busca de paz, alívio e espaço para lamentar o que tinha feito e o que perdera. No início ela só ficou magoada com a falta de atenção dele, mas com o passar do tempo se enfureceu. A rejeição dele feria sua vaidade. Ela o queria e não estava acostumada a ser rejeitada. Uma semana depois tiveram a primeira briga horrível, entre as muitas que se sucederam. No Crillon de Paris, no corredor fora dos quartos, estavam se retirando para dormir após o jantar no Café de la Paix. Millie queria que ele entrasse no quarto dela e ele se recusou, mais uma vez, e foi acusado de ser frio com ela. Millie começou a chorar e ele disse que não era assim que as pessoas casadas procediam. Ele se retirou em silêncio, preferindo manter seus sentimentos consigo para não ser cruel. Ela se enraiveceu lembrando-o de que ele não tinha sido frio daquele jeito na noite de Guy Fawkes e quis saber por que ele mudara. Você não recusou meus beijos naquela noite, ela disse, com um tom de reprovação, e mal pôde esperar para me tocar. Naquela noite você disse que me queria, Joe, e disse que me amava. Eu nunca disse que a amava, Millie, ele replicou com calma. Nós dois sabemos disso. Quando voltaram para casa, o relacionamento tinha se deteriorado com discussões constantes. Joe saía de casa ao amanhecer e só retornava à tarde da noite para evitá-la, entregando-se de corpo e alma ao trabalho. O palácio de Buckingham tinha dado a Patterson o selo de garantia. Os negócios prosperaram e quase dobraram de volume. Tommy estava em êxtase. Sentia-se tão feliz com Joe quanto Millie, quando Millie se enfurecia com ele. Mas Joe só encontrava distração no trabalho, nunca em casa. Depois que voltou para casa, ele passou a receber cartas seguidas da mãe. Ela queria que ele fosse vê-la, precisava falar com ele. Tinha que falar algumas coisas para ele, mas ele não foi. Não queria visitar a família, eles perceberiam com toda a nitidez o quão miserável ele se sentia. Ele não conseguia lidar com a ideia de voltar a Montague Street, de rever a casa de Fiona e os lugares onde costumavam passear, lugares onde falavam de seus sonhos, do futuro que teriam, lugares onde ele a tomava nos braços e a beijava. Sua mãe foi umas poucas vezes à sua casa e ao seu escritório, mas ele sempre estava fora. Só pensava em ver Fiona, só em vê-la. Olhar nos olhos dela outra vez. Ver-se refletido neles, não um outro, e saber que ela ainda o amava. Ouvi-la dizer seu nome. Mas ele sabia que não tinha este direito e prometera a ela que não a procuraria, e fora capaz de honrar tal promessa por um longo tempo. Até que numa tarde de março o desejo de vê-la foi tão devastador que ele retornou a Whitechapel. Agora seu coração doía com esta lembrança. Se ao menos ele soubesse o que tinha acontecido, se ao menos soubesse onde ela estava.
Ele se lembrou claramente daquela tarde do terrível choque. Joe, você ainda está aqui? São 4 horas, disse Tommy Peterson. Eu pensei que ele tinha dito para voltar cedo para casa, passar mais tempo com sua mulher. Eu só queria terminar estas contas. Ele começou a falar. As contas podem esperar. Vá para casa e aproveite a tarde, é uma ordem. Joe forçou um sorriso, agradeceu a Tommy e disse que iria. O sorriso se desfez tão logo o sogro saiu. Ir para casa era a última coisa que desejava fazer. Chegara tarde na noite anterior e encontrar a Millie, sentada à mesa de jantar com pratos de comida fria à frente. Estava esperando para jantar com Joe. Ele tinha prometido que iria, mas se esqueceu. Ela pegou uma travessa de salmão e despejou-a em cima da cabeça dele. Sabe Deus o que esta noite prometia. Recolheu os papéis e solicitou a carruagem. Enquanto rumava para casa, vislumbrou a longa tarde e parte da noite que o aguardava. Afundou no banco, comprimindo as costas das mãos em seus olhos. Sentia-se um prisioneiro de sua própria vida. Não conseguia enfrentar a Albemarle Street, aquela casa, Millie. Gemeu e o que desejava mesmo era gritar e berrar até ficar rouco. E poder chutar aquela droga de carruagem. Poder fugir e desaparecer nas ruas de Londres. Abriu os olhos, afrouxou a gravata e desabotoou a gola da camisa. Estava abafado dentro da carruagem. Ele mal conseguia respirar. Tinha que sair. Precisava de um pouco de ar, precisava de Fiona. Antes que pudesse calar seu desejo, gritou para que o cocheiro parasse o veículo. E quando o homem parou, ele disse: Vou ficar aqui. Leve as minhas coisas para casa. Diga à senhora Bristol que chegarei tarde. Sim, senhor. Joe pegou um carro de aluguel, dizendo ao condutor que o levasse a Whitechapel e dando-lhe o endereço da Burton. Se tivesse sorte, chegaria lá antes da hora da saída e ele a encontraria. Ela estaria furiosa com ele, já se preparara para isso, mas talvez, quem sabe, conversaria com ele. Chegou na fábrica justo antes das 6. Esperou no portão, andando de um lado para o outro. Por fim, o apito tocou, as portas se abriram e as operárias começaram a sair. Ele procurou pelos rostos, mas não encontrou dela. Esperou até que a última moça saísse. E ainda esperou um pouco mais, caso ela estivesse varrendo a seção ou recolhendo as suas coisas. Mas o capataz acabou saindo e trancou as portas, e já não havia mais o que esperar. Começou a se sentir agoniado, mas concluiu que devia haver uma explicação. Tentaria no Jacksons. Talvez ela tivesse saído da Burton para trabalhar em tempo integral, mas ela não estava lá. Nem o homem atrás do balcão e nem a garota que limpava as mesas tinham ouvido alguma coisa sobre ela. Segundo esta garota, naquele momento os Jackson visitavam a pobre mãe da senhora Jackson. Mas ela disse que se ele quisesse poderia esperar porque ambos estariam de volta em 1 hora ou pouco mais. Ele não quis. Agora estava mais angustiado ainda. Sabia que Fiona tinha adoecido no dia do casamento dele. Caíra com febre e sua mãe lhe dissera. E se ela não tivesse superado? E se estivesse muito mal e incapacitada para o trabalho? Em pânico, pôs-se a correr na direção da Adams Court. A senhora Finnegan devia estar furiosa com ele e Charlie. Certamente gostaria de chutar o seu traseiro. Talvez não deixassem vê-la. Ele não se importava. Ficaria sabendo por eles se ela estava bem. Ela está com um dinheiro com nossas economias, disse para si mesmo. Era dinheiro suficiente para a sobrevivência da família dela. Oh, por favor, faça com que ela esteja bem, ele rezava. Passou correndo pela passagem de tijolos, que ligava a Warden Street e a Adams Court.
Desceu pela calçada estreita e já estava quase para bater no número 12, quando a porta se abriu e ele deu de frente com uma jovem mulher com o bebê nos braços, que lhe perguntava o que ele queria. Eu preciso ver os Finnegan, ele disse ofegante. Fiona. Ela está em casa? A mulher o olhou como se ele estivesse louco. Os Finnegan? Sim, pode chamar a Fiona para mim, madame. Quem é você, rapaz? Meu nome é Joe Bristol, eu sou um amigo da Fiona. Eu não sei como lhe dizer isso, mas os Finnegan, eles não moram mais aqui. O coração de Joe se encheu de pavor. Para onde eles foram? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa, não é? A Fiona está bem? É melhor você entrar. Não, diga o que houve, ele gritou com os olhos injetados de medo. É melhor você entrar, disse a mulher, por favor. Ela o pegou pela manga da camisa e o conduziu pelo pequeno saguão até um cômodo nos fundos da casa. Fez com que ele se sentasse na única cadeira do cômodo e sentou-se na beirada da cama com o bebê no colo. Eu sou Lucy Brad, ela disse. Era a vizinha da Kate, antes. Ela balançou a cabeça perturbada. Não acredito que você não tenha ouvido nem lido nada a respeito disso. Saiu em todos os jornais. Ouvido o quê? A senhora tem que me contar tudo, por favor, senhora Brad. Ela engoliu em seco. Um assassinato. Foi o estripador. Lucy começou a falar. Ele assassinou a mulher da casa 10, Frances Sauer. Era tarde da noite, mas a polícia acha que Kate o viu. Ela estava a caminho do médico porque o bebê estava muito mal. Jack, ele a matou também. Oh, meu Deus, me desculpe por estar dizendo isso. O corpo todo de Joe começou a tremer. Ele sentiu um terror que nunca conhecera. Um terror que transformava o sangue, os ossos e o coração em areia. E Fiona... Foi ela que encontrou a mãe. Lucy fechou os olhos. Pobre moça, eu nunca esquecerei daquela noite enquanto viver. Onde ela está agora? Ele perguntou ligeiramente aliviado. Pelo que sei, foi morar com um amigo da família, ele é um policial. Rod O'Meara. Sim, acho que é esse mesmo. Ele está cuidando dela e do irmãozinho. E o Charlie? E o bebê? Mortos, os dois. O bebê logo após a morte da mãe. E o rapaz um pouco depois. Voltou para a casa depois de uma luta, viu o corpo da mãe e fugiu. O corpo dele foi encontrado no rio. Joe cobriu o rosto com a mão. Meu Deus, ele murmurou. O que eu fiz a ela? Eu a deixei aqui neste buraco, deixei-a para isso. Você está bem? Perguntou Lucy. Joe não a ouviu. Levantou-se cambaleante, quase sem fôlego. Eu tenho que encontrá-la, ele disse. Deu um passo em direção à porta. Suas pernas se dobraram e ele caiu. Senhor tem visita, Sr. O'Meara, um rapaz. Está aguardando lá em cima. De onde estava sentado 2 degraus acima do patamar da escada que dava no apartamento de Rod, Joe ouviu Rod e a senhoria conversando no saguão de entrada lá embaixo. Ouviu os passos pesados de Rod subindo e logo ele chegava. Vestia o uniforme de policial e carregava uma sacola de compras. Parecia ter envelhecido desde a última vez que Joe o vira. A perda de Paddy e do restante dos Finnegan deve tê-lo abalado profundamente. Joe sabia que eles tinham sido mais que amigos para ele. Eles eram a sua família. A única que ele tinha. Sentimentos de pesar, de culpa e remorso, agora seus companheiros constantes, emergiram de dentro dele.
Não tinha comido nem dormido desde que estivera com Lucy Brady do dia anterior. Tudo aquilo era culpa dele, tudo. Olá, Rod. Boa tarde, disse Rod. Sua expressão dizia que ele não tinha o menor prazer em ver Joe. Você está com uma cara péssima, rapaz, ele continuou. Aquela sua esposa não o alimenta? Abriu a porta de seu aposento e empurrou Joe para dentro. Apontou uma cadeira para que ele se sentasse, mas ele ficou de pé. Rod, eu preciso ver a Fiona, ela está aqui? Não, respondeu Rod, tirando o casaco e dependurando-o nas costas de uma cadeira. Você sabe onde ela está? Não. Joe não acreditou nele. Deixa disso, Rod. Eu já disse que não sei onde ela está. Você não sabe, mas você estava cuidando dela, tomando conta dela. Rod virou-se e o fulminou com um olhar furioso. Sim, eu estava mais do que se pode dizer de alguém, mais do que se pode dizer de alguém. Joe baixou os olhos. Olhe, Rod, eu sei que sou um patife. Não preciso que você me diga, só preciso saber se ela está bem. Só preciso vê-la, por favor, diga onde ela está. Rapaz, eu estou dizendo a verdade, não sei onde ela está. Joe estava a ponto de levar a discussão adiante quando notou que a raiva no rosto de Rod sumira, para dar lugar a uma expressão de preocupação. Alguma coisa estava errada. O que é? Ele perguntou. O que está havendo? Eu gostaria de saber. Rod sentou-se à mesa e despejou um copo, um pouco de cerveja. Tenho que dizer, rapaz, eu estou muito desapontado em vê-lo. E não somente é porque não gosto de você. Ofereceu o jarro para Joe, que recusou com a cabeça. O que está fazendo em pé, esperando um ônibus? Sente-se. Joe sentou-se e Rod continuou. Fiona estava aqui, ela e o Simi. Eu vi a Lucy Brady ontem, ela contou o que aconteceu, disse Joe. Ela ficou comigo depois que a mãe foi assassinada. Levou um tempo para se recuperar do golpe. Mas depois de algumas semanas estava recomposta. Falava em procurar um emprego e um lugar para morar por conta própria. Até que uma noite eu cheguei em casa e encontrei na mesa um bilhete dizendo que tinha partido, de repente. No bilhete ela dizia que tinha conseguido um dinheiro do Burton, uma indenização pela morte do Paddy, e que queria uma partida rápida e sem despedidas. E ela não disse para onde estava indo. Isso não é típico dela. Por que não ia querer que você soubesse do paradeiro dela? Primeiro eu pensei que tinha fugido para ficar com você e não queria me encontrar, porque sabia muito bem que eu a impediria. Mas agora você está aí sentado e esta teoria foi por água abaixo. E o que você está pensando agora? Rod tomou um gole da cerveja e pôs o copo na mesa. Não sei, nada disso faz sentido. Rod, ela está sozinha em algum lugar, disse Joe, aflito. Temos que encontrá-la. Eu já tentei. Coloquei todos os homens do meu distrito para procurá-la. Dei uma descrição detalhada tanto dela como do Simi, para quase todos os distritos da cidade. Mas não fiquei sabendo de nada. Ninguém viu nem um só fio de cabelo deles. Que tal um detetive particular? Eu pensei nisso, mas não tenho dinheiro. Eu tenho. Dê o nome de um. Eu o contratarei esta noite mesmo. Ela tem que estar em Londres. Não pegaria um trem para outro lugar qualquer, ela não saberia onde ir. Nunca tinha entrado num ônibus antes do dia em que a levei a Covent Garden. Ela não pode ter ido longe. Rod escreveu um nome e o endereço em um papel e entregou para Joe, dizendo-lhe que não se esquecesse de falar que era parte da P.C. O'Meara. Ele também pediu que Joe fosse vê-lo, assim que soubesse de alguma coisa. Foi com Joe até a porta e, embora tenha dispensado o aperto de mão, desejou-lhe boa sorte. E numa fração de segundo, Joe teve a impressão de ter visto nos olhos de Rod algo mais que raiva e preocupação. Teve a impressão de ter visto uma expressão de tristeza por ele.
Às 10 da noite, as barracas da parte externa do mercado de Covent Garden encontravam-se em completo silêncio. Os cestos redondos de cipó, que eram usados pelos carregadores para transportar as mercadorias, estavam empilhados. Algumas carroças também vazias. Aqui e ali, flores soltas e frutas amassadas espalhadas pelas alamedas. E o ar pesava com o odor de legumes e verduras decompostas. O que sempre surpreendia Joe, que retornava ao seu escritório após um jantar com o cliente, era como um lugar que de manhã podia ser infernalmente barulhento, tornava-se tão calmo e deserto de noite. À medida que cruzava uma estreita viela através de uma galeria aberta, numa enorme praça pavimentada de pedras, ele sentia um cheiro que vinha de um estábulo próximo. Ouvia um relincho e o som de um coice contra a cavalariça. Um rato no feno de algum cavalo, ele pensou. Wayne, o cavalo de seu pai, odiava ratos. Joe Bristol! Uma voz soou de repente na escuridão. Joe parou. Não tinha visto viva alma quando entrara na praça. Aqui. Ele se virou e viu um homem encostado numa das colunas de ferro da galeria. A figura se moveu do lugar onde estava e saiu das sombras. Joe o reconheceu. Era Stan Christie, um rapaz de Whitechapel. Quando crianças, os dois tinham estudado na mesma classe, até o dia em que o professor resolveu disciplinar Stan com uma vara, o equal, por sua vez. À época, com 12 anos de idade, inconsciente do que fazia, tirou a vara da mão do professor e o surrou. Como vão as coisas? Perguntou Stan, dirigindo-se em passos vagarosos até Joe. Ótimas, mas você está muito distante de casa esta noite, não é? Pois é, vim até aqui só para te ver. Estou emocionado, companheiro, eu não sabia que você se importava comigo. Stan caminhou com os braços para trás, como um professor ou um padre. Joe estava certo de que ele escondia alguma coisa, um porrete, uma faca, explosivos. Ninguém poderia prever o que Stan carregava. Eu vim fazer uma investigação. Para o chefão, ele disse. Sua mão direita saiu de suas costas. Ele coçou um lado do nariz e lançou um olhar significativo para Joe. Ah, é? E quem seria esse chefão? O primeiro-ministro? Príncipe de Gales? Cuidado com o que diz, cara. O senhor Sheehan não gosta de trapaças. Sheehan. Bowler Sheehan. Jesus. Joe não sabia que Stan trabalhava para ele. O que o Sheehan quer comigo? Ele perguntou tentando mostrar firmeza. Ele quer saber o paradeiro da garota Finnegan. Todo mundo sabe que vocês namoravam antes de você casar com a filha do Patterson. Então achei que podia saber. O que ele quer com a Fiona? Perguntou Joe, irado, livre da apreensão que sentira. Não gostou do interesse de Sheehan por Fiona. Nem um pouco. Agora Stan estava bem próximo, e como nunca Joe desejava ter na mão seu canivete, ou a alavanca de ferro que usava para abrir os caixotes de frutas, uma navalha, um molho de chaves, para usar entre os dedos, pelo menos um saca-rolha. Quem faz as perguntas é o Sr. Sheehan, Joe. Ele não responde nada. Ah, é? Então lá vai a resposta. Diga para ele ir para aquele lugar, que tal? Stan soltou uma risadinha estúpida e em seguida, numa fração de segundo, arremeteu um bastão que escondia as costas. Joe já esperava por isso e esquivou-se do golpe. Não foi atingido na cabeça e sim no ombro. Xingando de dor, projetou a cabeça no rosto de Stan.
e sentia-se vingado quando ouviu o estalo que saiu do nariz do oponente. Stan urrou de dor. Instintivamente ele levou as mãos ao nariz quebrado e baixou a guarda. Joe se aproveitou disso e desfechou um poderoso soco em seus rins. Stan deixou cair o bastão. Joe pegou e o apertou com toda a força contra a garganta de Stan. Se você se mexer, eu juro que acabo com a tua raça, eu juro que... Tudo bem, grunhiu Stan, suspendendo as mãos ensanguentadas. O que o Sheehan quer com a Fiona? Stan não respondeu. Joe pressionou ainda mais o bastão. As mãos de Stan tentaram afrouxar a pressão. Ele começou a tombar. Estava sufocando. Joe aliviou a pressão. Foi um erro, pois Stan estava fingindo. Ele agarrou os braços de Joe e lhe deu um balão. Joe caiu pesadamente no chão, batendo a cabeça contra um paralelepípedo. Ficou cego por alguns segundos com um clarão nos olhos. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Agora, Stan estava em cima dele, ameaçando esmigalhar seu crânio se ele não revelasse o paradeiro de Fiona. Deitado contra seu lado esquerdo, Joe ainda mantinha o bastão na mão. Ele sabia que tinha aproximadamente 2 segundos para usá-lo. Caso contrário, correria o risco de ser encontrado na manhã seguinte, com a cabeça esmagada. Ergueu-se com um grito e deu uma porretada na rótula do joelho de Stan, fazendo-o urrar de dor. Stan deu a briga por encerrada, mas prometeu a Joe que o mataria quando o visse outra vez, depois fugiu. Joe se pôs em pé, quis correr atrás de Stan, mas suas pernas não deixaram. Sua cabeça latejava. Tocou-a e encontrou um enorme galo. Tinha que ir até Rod para contar o ocorrido. Aquilo não era nada bom. Se Stan queria matá-lo só pela mera suspeita de que ele sabia do paradeiro de Fiona, o que faria quando a encontrasse? Que raio de coisa ela tinha feito para atrair Sheehan e seus capangas? E o que fizera? Ele também precisava se encontrar com Henry Benjamin, o detetive particular que havia contratado, para apressá-lo na investigação. Já tinha procurado o detetive 2 dias antes. Segundo Benjamin, dificilmente Fiona teria ido para longe. E ele estava confiante de que a encontraria em 1 ou 2 semanas. Era muito tempo. Joe queria encontrá-la no dia seguinte. Fiona era esperta, obstinada, mas Bowler Sheehan era muito mais. É muito difícil, disse Millie. É muito difícil achar uma boa babá. Já entrevistei 10 e não entregaria nem o meu gato para elas, quanto mais um bebê. Você não pode dar muita confiança. Eu gostei da última que entrevistei, mas a senhora Parrish a viu colocar biscoitos no bolso quando saí da sala. Ela não sabia que estava sendo observada. Não se pode ter uma babá sorrateira. Deus sabe o que poderá fazer quando eu virar as costas. Sally Ennis disse que flagrou a babá dela colocando gin no leite do bebê. Você pode imaginar? Joe desviou o olhar do balancete que estava conferindo. Não consigo, ele respondeu, tentando se mostrar o mais interessado possível. Não sei o que vai ser de mim, ela disse ansiosa, pondo o bordado de lado. A agência se comprometeu a mandar outras candidatas, mas o que farei se não encontrar uma a tempo? E se o bebê nascer e eu não tiver uma babá? Millie, você vai encontrar alguém. Ainda tem muito tempo para isso. Além disso, sua tia virá e ela também ajudará. Se for preciso, ela mesma encontrará a babá para você. Não se preocupe com isso. O que você tem que fazer é terminar essa roupinha do batizado. Não vai querer que o bebê seja batizado de fraldas, não é? Joe tentou se mostrar positivo. Ele sabia que aquilo a deixava realmente aborrecida e não queria que ela se aborrecesse.
Você tem razão, ela disse. Deu um largo sorriso e ele se aliviou. Fazia 4 dias que ela tivera um sangramento. Depois de apanhar um vaso pesado na prateleira, chamaram o médico. Ele estancou o sangramento e salvou o bebê, mas disse que ainda havia um risco de aborto. Ele a confinou na cama e recomendou que ela evitasse qualquer esforço físico e aborrecimentos. Olhando-a agora, na luz esmaecida de uma noite de domingo, Joe percebia o quanto ela estava pálida. Tinha olheiras muito escuras sob os olhos. Ela também estava excessivamente pálida. Ele sentiu pena dela. Sofria por vê-la sofrer. Ela não estava se sentindo bem e tinha mandado Clive, sua criada, ir ao estúdio dele para pedir que ele lhe fizesse companhia até ela dormir. Ele concordou e levou o livro contábil no qual trabalhava, sentando-se numa poltrona ao lado da cama dela. Estava se esforçando para ser um marido melhor e confortá-la. Millie falou um pouco sobre a vestimenta de batizado e outras roupinhas que estava fazendo para o bebê. Ele fez o máximo que pôde para prestar atenção e participar da conversa. Mas era uma tarefa muito difícil. Ele estava completamente alheio. Na noite anterior, tinha se encontrado mais uma vez com Benjamin. O homem o encontrara num pub indicado por ele. Reconhece isso? Perguntou o detetive estendendo-lhe algo. Era a pedra azul do rio, aquela que ele dera para a Fiona. Benjamin disse que a tinha encontrado numa loja de penhores nos arredores do apartamento de Rod. O agiota não só se lembrava de uma moça com a descrição de Fiona, como ainda se lembrava de que ela havia trocado a pedra por dinheiro vivo e uma sacola de viagem, e que estava acompanhada por um garotinho. E também disse que ela negociara um anel de ouro com uma safira minúscula, mas que já o tinha vendido. Benjamin teve que pagar 5 libras pela pedra. O agiota conhecia o que tinha nas mãos. Um antigo escaravelho que provavelmente se soltara do anel, de um nobre conquistador romano ao atravessar o Tâmase com sua tropa. Joe pagou a Benjamin pela pedra. Segurou-a firmemente, enquanto o detetive acabava de falar, já certo de que Fiona não estava em Londres. Certo de que ela realmente tinha ido embora, mas para onde? Benjamin também achava que ela deixara a cidade e afirmou que também faria isso se Sheehan estivesse atrás dele. Isso dificultava ainda mais a tentativa de encontrá-la. Ela não tinha família nem amigos fora de Londres, o que significava que não havia um ponto específico a ser investigado. Ela podia estar em qualquer lugar. Benjamin aconselhou não perder a esperança. Ele estava certo de que alguém, além do agiota, também a tinha visto deixar Whitechapel. Falaria com os condutores de carros de aluguel que faziam ponto na Commercial Road, para ver se um deles se lembrava dela e, com sorte, do lugar a que a levara. Joe sabia que Benjamin estava se esforçando ao máximo, mas a espera acabava com ele. A ideia de que a pessoa que ele mais amava estava sozinha no mundo sem ninguém a quem recorrer, e talvez com dificuldades terríveis, ocupava a mente o tempo todo. Olhou para Millie, recostada em almofadas de renda, enquanto bordava a veste de batizado. E outra vez avaliou o tamanho da irrealidade em que ela vivia. Nada daquilo era para estar acontecendo. Não era para ele estar ali naquela casa casado com aquela mulher. Ele devia estar em Whitechapel, casado com Fiona.
Eles já teriam aberto a lojinha e já estariam trabalhando como loucos pelo sucesso dela. Isso seria difícil, exaustivo, uma luta sem trégua, mas era o que ele mais desejava. Apenas sentar-se à mesa de noite com Fiona e conversar sobre o dia, dividir a mesma cama, fazer amor com ela no escuro de maneira suave e doce, ouvir alguém chamá-la de Senhora Bristol, balançar o filhinho deles nos joelhos e ouvir ela e sua mãe se perguntando qual lado da família o bebê puxara. Joe, querido, que nome você prefere? Annabelle ou Lucy? A voz de Millie o tirou dessa divagação tão adorável, trazendo-o de volta à realidade. O que, Millie? Desculpe, eu estava pensando no trabalho. Eu perguntei que nome você acha melhor se o bebê for menina. Se for menino, gostaria de chamá-lo de Thomas por causa do meu pai. Thomas Bristol. Acho que combina. Eu tenho certeza de que é menino. Estou com esse pressentimento. Millie parou de falar e pôs a mão sobre a barriga. Joe pulou para fora da poltrona, deixando o livro contábil escorregar do seu colo. Millie, o que foi? Alguma coisa errada? Devo chamar um médico? Ele perguntou alarmado. Ela o olhou. Não. Ela disse lentamente com um sorriso de alegria e devaneio iluminando sua face. Eu estou bem. O bebê chutou, Joe. Eu senti. Pegou a mão dele e pressionou-a em sua barriga. Ele não sentiu nada. Ela o olhava mais atenta em sua barriga. Aqui, murmurou entusiasmada. Você sentiu? Ele não tinha sentido. Ela pressionou um pouco mais a mão dele e de repente ele sentiu. Talvez um pequenino cotovelo ou um joelho ou um calcanhar. Um pequenino e tímido caroço, o bebê. O seu bebê de repente se tornava real. Ele foi invadido por uma intensa onda de emoções. Sentimentos paternais, ardentes e protetores, e sentimentos de completa desolação, com uma certeza estranha e ancestral. Ele sabia que amaria aquela criança e sabia que desejara que isso nunca tivesse acontecido. O futuro dele, como pai da criança e marido de Millie, desabrochou à sua frente. Lágrimas brotaram em seus olhos, lágrimas de amor e pesar por aquele bebê que era seu, mas não era seu e de Fiona, e por sua vida vazia e sem esperança. Ele tentou ignorar estes sentimentos. Então, viu Millie, o farfalhar de sua camisola de seda aproximando-se dele. Ela sussurrou, beijando-o. Está tudo bem. Você amará o seu filho, Joe, você amará. E ele o amará. Ele já ama. E quando ele chegar, talvez você me ame. E aí seremos uma família e tudo ficará bem. Senhor Bristol. A voz do médico tirou Joe do passado e o trouxe para o presente. Ele se sobressaltou. Como ela está? Ele perguntou. Ela passou por momentos difíceis, mas ficará bem. Ele se sentiu aliviado. E o bebê? Lamento dizer que ele foi abortado. Não conseguimos deter as contrações. Foi uma bênção que ele tenha morrido. Era um menino, disse Joe desolado. O médico confirmou. Pôs a mão no ombro de Joe. Era prematuro demais para sobreviver fora do útero, sofreria muito. Ela terá outros que irão nascer no tempo certo. Posso entrar para vê-la? Perguntou Joe. Ele se preparou para se levantar. O Dr. Lyons manteve a mão em seu ombro, forçando-o a permanecer sentado. Não. Ele disse rapidamente, não é uma boa ideia, não agora.
O Sr. Peterson logo virá para vê-lo, falará com você. O médico saiu para tomar seu café da manhã, dizendo que voltaria em 1 hora para examinar Millie. Joe afundou novamente no banco, vazio demais para chorar. O bebê tinha sido abortado. Como tudo mais em sua vida, todos os seus sonhos, todas as suas esperanças. Como tudo o que ele sempre quis ser, bom, gentil, compreensivo, um marido e um pai carinhoso. A partir do momento em que sentiu aquela coisinha chutando, o seu anseio era segurá-la, cuidar dela e amá-la. Aquele pequenino movimento lhe parecera uma promessa de que alguma coisa boa surgiria em meio a toda aquela miséria. Mas agora o bebê estava morto por sua culpa. A porta do quarto de Millie se abriu e o sogro dele saiu. Joe levantou-se e o olhou. Ela quer me ver? Ele perguntou. Tommy permaneceu imóvel de punhos cerrados com um semblante congelado de fúria. Eu só não te mato agora por causa da Millie, ele disse por fim. Ela me contou tudo. Como têm sido as coisas entre vocês? Sobre a moça, Fiona? Nem sei se ela queria contar. Estava delirante por causa da dor e do clorofórmio. Ela me falou sobre a noite de Gal Fawkes e o que ela fez. Uma coisa dura de se ouvir. Ele abaixou os olhos com um maxilar trêmulo e depois voltou a olhar para Joe. Eu quero você fora desta casa, fora de nossas vidas. Pegue o que é seu e vá embora. Para o divórcio será alegado adultério, de sua parte. Se você contestar, eu... Não vou contestar, disse Joe. Divórcio, ele pensou, ganharia a liberdade. Devia se sentir feliz? Ele não estava. Sentia pesar e vergonha. Não era para haver o divórcio. Isso era uma coisa drástica, feia e escandalosa. E o fato de Tommy ter solicitado só indicava o quanto ele o desprezava. Tommy Peterson, o homem cuja aprovação um dia tinha sido a coisa mais importante para ele. Joe pegou seu paletó, deu uma olhada para a porta. Eu gostaria de dizer para ela que sinto muito, ele disse. Tommy negou com a cabeça, deixa em paz. Enquanto Joe caminhava pelo corredor, Tommy gritava, por quê? Por que, seu desgraçado estúpido? Por que você tinha que fazer isso? Você tinha tudo o que quisesse. Joe voltou-se e o olhou com um sorriso amargurado e triste. Tudo, Tommy, e nada.